Muito bem, estamos de volta e agora quem estava acompanhando pela internet está vendo e quem está ouvindo no rádio então vai ouvir agora o Guilherme Boulos, candidato do PSOL à presidência da República, está aqui do meu lado. Nós convidamos todos os candidatos para fazer entrevista. O João Amoedo é o outro que aceitou, né? O último. Sim. Depois os outros não aceitaram. Não sei. Tem candidato que tem medo de debater. Eu sou uma pessoa educada, cheirosa, não sei porquê. A gente é tão legal, né, Reinaldo? Legal. Não quis debater. O candidato Guilherme Boulos, agora candidato, e o Reinaldo Azevedo, já trocaram algumas gentilezas por escrito, é verdade. Ele não retirou nada, provavelmente, nem eu. Só que é o seguinte, ele é candidato a presidente da República, eu não sou. Eu tenho 1h20 para falar todo dia. Não sou professor de Deus, né? Tenho dito isso para todos os candidatos quando sentados aqui. Eu não sou professor de Deus. As respostas são dele, as perguntas são minhas. Você gostou da resposta? Não gostou? Aí você avalia. Eu vou ter dúvida nisso, daquilo, se eu tiver, eu pergunto. Mas escuta aí tal coisa. Não é isso. Bom, agora não vai ser o negócio. Não é nada disso, vai ser examinada, vai pra Cuba. Eu não vou mandar ele pra Cuba. Ele faz uma conexão, não vou mandar ele pra Cuba, porque ele poderia falar pra mim, você gosta de liberalismo? Vai pra Inglaterra. Mas se mandar e der a passagem junto para passar uns dias lá, vou com uma prazer. Tudo bem. Então, assim, o meu padrão de debate, na verdade, nunca foi esse. Mas se atribuir um dado momento e tal, eu sou uma pessoa convicta. E, em suma, vai ser uma entrevista respeitosa, como respeitosa é a entrevista que eu faço com todos os candidatos, né? E por que não está de chapéu? Porque no interior a gente não põe chapéu quando recebe visita. Depois aí a gente... Boa noite, candidato. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Band News. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Vamos começar a contar até 30 minutos a partir de agora, e aí um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí é com o senhor. Tem um núcleo de perguntas que eu faço a todos os candidatos, e depois tem essas perguntas específicas. Então, vamos ao núcleo que é feito para todos os candidatos. Todo mundo que sentou aqui, e essa também é a minha avaliação, acha que o país está numa situação muito difícil e uma das questões é a questão política, a gente precisa de uma reforma política, né? E uma reforma política radical ou dura, né? Ou que mude realmente o padrão que está aí. Pergunto, é a sua avaliação, o Brasil precisa de uma reforma política? E se precisa, quais são as balizas da sua reforma política? Por onde o senhor caminha? Olha, Reinaldo, eu concordo e vou além. Eu acredito que o Brasil precisa de mais do que uma reforma política. O Brasil precisa de uma refundação democrática. É tal grave a crise do sistema político brasileiro nesse momento que um conserto, um remendo não resolve, né? Se nós olharmos, vamos falar o português claro para quem está nos ouvindo nesse momento, o sistema político brasileiro está de costas para a sociedade. Tem um abismo entre Brasília e o Brasil. Nós estamos numa das maiores crises de representação da nossa história. Isso não é por acaso. Se nós formos ver hoje como se dá o próprio processo eleitoral dos representantes, como se deu até aqui, com financiamento de campanha eleitoral por banqueiro, por empreiteira, por agronegócio, por grande empresário. E os candidatos eleitos... Por sindicato também. Sindicato não pode pela Constituição. Não, sim, eu sei, mas indiretamente, né, Boulos? O candidato. Você dizer que tem caixa 2, todos nós sabemos. Agora, eu estou lhe falando aqui da própria forma oficial, como se financia a campanha no Brasil. E é com grandes negócios pagando as campanhas eleitorais. Isso é um investimento, não é uma doação. Porque quando o cara paga, a empresa paga, ela depois cobra a fatura, com juros e correção monetária. Elege grupos que vão atender quem pagou e não quem votou. E aí com isso, Reinaldo, as bancadas que se diz no Congresso Nacional são verdadeiras máfias, atuam como máfias. A bancada da bala é a turma da indústria de arma que pagou a conta deles. A bancada do cimento é a turma das empreiteiras que pagou a conta deles. A do boi é o agronegócio quem pagou. E aí fica um toma lá da cá. Boa parte das estruturas de poder acabam servindo a negócios. E um presidente da República que entra, muitas vezes financiado por esses mesmos negócios, vai lá e para governar tem que trocar voto por cargo no Congresso. Assim funcionou até aqui. E essa como é que a gente corrige essa esculhambação? Essa esculhambação precisa de uma mudança profunda e nós temos 3 pilares para um novo jeito de fazer política no Brasil. Primeiro,
participação popular. Nós temos que aproximar o poder das pessoas, Reinaldo. Democracia não pode ser a gente apertar um botão a cada 4 anos, depois ir embora para casa. Exato, esse é um conceito. Na prática, isso significa o quê? Quer dizer, isso qual significa... é a legislação? Vou chegar lá. Isso significa aplicar o que já está na Constituição de 88, que são plebiscitos, referendos, formas de decisão sobre grandes temas, além de eleger os nossos representantes. Né? Nós temos que aproximar o poder das pessoas. As pessoas devem poder decidir não apenas quem vai estar lá, então, aproximação mas o que maior, vai ser feito no plebiscito país. E referendo. Plebiscito e referendo. Esse é um caminho. Segundo, transparência. Transparência é o conjunto dos negócios públicos estarem ao acesso da mão da população, literalmente. Certo. E aqui eu estou falando, inclusive, de mecanismos de participação digital. Da gente pular do século XIX direto para o XXI. Hoje tem mais celular que gente no Brasil, Reinaldo. E mais smartphone. Mais smartphone. Não é? Não é nem celular. E veja você, se nós universalizarmos a internet no país... Tá bem que privatizar, a internet banda larga, porque senão não teria. Não. Exatamente porque privatizaram... Se eu faço a provocação, eu não sou eu. Então. Exatamente porque privatizaram, nós temos o serviço mais caro do mundo e um dos piores do mundo. É uma coisa impressionante. Depois me conte onde tem um público mais barato. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Agora, voltando à questão da democracia 5.0. É uma forma de participação digital. Hoje, se você quiser pedir uma comida, Reinaldo, ou quem está nos ouvindo quiser pedir uma comida, faz pelo celular com o restaurante, ainda avalia o serviço. Exatamente. Se você quiser pedir um táxi, faz a mesma coisa. Por que não se relacionar dessa forma com o poder público? Por isso, adoro. É mesmo? Você acha que isso é capitalismo, Reinaldo? Você sabe de onde surgiu o iPhone? Não, eu sei. O iPhone? O iPhone, as pesquisas que levaram o iPhone foram feitas no Vale do Silício, nos Estados Unidos, sem R$1 da Apple. Tudo paga pelo Tesouro norte-americano, pelo Estado. E pelas Forças Armadas, na verdade. Pelo poder público. Daí surgiu o iPhone. Isso é por aí, pelo poder militar, mas vamos lá. Público, não privado. Enfim... Esse é o segundo caminho, é um caminho de transparência com participação digital. Isso é fundamental. E o terceiro é a forma de financiamento. Não dá para empresário, banqueiro, continuar financiando campanha eleitoral no Brasil. Nós defendemos o financiamento público de campanha. Isso é fundamental, porque hoje o público já paga e paga em dobro. Com voto em lista ou não? O voto em lista, no nosso entendimento, é o melhor caminho. Porque você coloca o projeto político à frente das personalidades. Voto distrital? Não. Voto distrital favorece os coronelismos locais. Favorece os coronelismos locais. Favorece a oligarquia que tem poder local e que faz feudo, como sempre se fez no Brasil. Sim. Agora, candidato, o Supremo se meteu aí nessa coisa do financiamento público, do financiamento, proibindo o financiamento privado de campanha. O senhor deve presumir que eu sou favorável a que as empresas participem, desde que com regras que não aquelas que havia. E hoje... eu não sei quem financia ou quem estava financiando as pré-candidaturas. Né? A sua, e eu sou, para mostrar que não estou afim de fazer picuinha, o senhor vem de um movimento social importante, de cujas táticas, você sabe que eu discordo algumas, mas o movimento existe, a esquerda tem uma tradição de militância, então eu compreendo que, eventualmente, os recursos da sua campanha e da sua andança estejam centrados na militância. Agora, não consta que o senhor esteja viajando por aí de avião, né? Não, estou correndo o país. Fui para 22 estados nos últimos 3 meses, andando o Brasil inteiro e conversando com o povo. Quem está financiando as pré-campanhas? Eu posso dizer da minha. De outras, não é? E de algumas delas, eu não posso deixar de levantar suspeitas, inclusive. De gente que sempre esteve ligada a mercado, não é? De gente que definiu candidatura em jantar na Fiesp ou na Bolsa de Valores. Desses daí, eu suspeito que estejam bancando suas pré-campanhas quem sempre bancou as suas campanhas, o poder econômico. Da minha, quem está bancando, para além do fundo do partido, naturalmente, do PSOL, que é o partido que eu faço parte, quem banca é quem acredita na campanha por meio do financiamento coletivo, crowdfunding. Faço até aqui o merchan. Isso. Aqui no programa do Reinaldo, vamoscombolosessonia.com.br. Lá quem acredita na nossa campanha pode contribuir. Pode falar para dar conta. Tem conta? Não, é pelo financiamento pela internet. Pela internet. Então entra lá na página, tem endereço? Vamoscombolosessonia.com.br. O Reinaldo cochichou aqui que vai contribuir após o programa. Vou contribuir. Estou cada vez mais convencido. Olha. Então vamos lá.
todos os países do mundo democrático, do capitalismo democrático, tem financiamento privado de campanha, direto ou indireto. Que eu digo direto e indireto, nos Estados Unidos você não dá para o partido, você dá para um fundo, e o fundo dá para o partido. Né? Então as empresas participam. As empresas são entes da sociedade, entendo eu. Com interesses próprios, né? Sim, mas candidato, é menos legítimo um candidato, o senhor disse, uma candidatura decidida na Fiesp. É menos legítimo uma candidatura definida na Fiesp do que definida no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo? Aqui nós estamos falando, Reinaldo, de abuso de poder econômico, que é o que se fez nas eleições no Brasil desde sempre. Sim. Né? O dinheiro que tem uma empreiteira, a Fiesp, aliás, com dinheiro público através do Sistema S, né? Que seu Paulo Scaff lembre disso, né? Paga a política dele com dinheiro público, viu, seu Paulo Scaff? Lembra disso. Né? Sistema S, né? Tem a moral, quando você vai falar em estado mínimo, deixa de pegar o Sistema S, então. Agora, em relação ao financiamento de campanha, o que a gente vê as práticas nos últimos 30 anos do Brasil, Reinaldo, são práticas em que as empresas pagam campanha eleitoral e depois recebem benefício, né? Com aprovação de leis de seu interesse, com facilitação em contratos e em licitações. Essa negociata, esse esquema que começa no financiamento de campanha eleitoral, tem que acabar. E não dá para colocar que uma empresa, o Setúbal, tem o mesmo poder de financiamento que o seu João aqui do lado. Não tem. O mundo sindical não faz isso, na sua opinião? Coisa parecida. O mundo sindical pode legitimamente apoiar as suas candidaturas. Câmara é a bancada ligada aos servidores. Que é isso, Reinaldo? A maior bancada da Câmara é a bancada ruralista, a bancada dos empresários. Mas pegue, tá lá como bancada ligada a servidor. Né? Se fosse isso, não aprovariam tantas medidas contra servidor no Brasil. Né? Medidas contra servidores? Mas claro. Inúmeras que foram aprovadas. É óbvio, vamos separar as coisas aqui. Vamos separar o joio do trigo? Não. Uma coisa é servidor, professor, que está só se ferrando. Médico, auxiliar, gari, servidor público, todos eles. Outra coisa é cúpula do judiciário, é procurador, né? É cúpula do parlamento, é TCU. Esses têm um lobby poderosíssimo. Eu quero voltar, e nós vamos mexer nesses privilégios. Então vamos fazer então uma emenda aqui, que é a reforma da Previdência, né? Precisa de uma reforma da Previdência no Brasil ou não? E se precisa, qual? Vamos lá. Todo país do mundo, quando você tem um aumento na expectativa de vida, quando as pessoas vivem mais, precisa discutir sistema previdenciário. Certo? O sistema previdenciário é um sistema de solidariedade entre gerações. Né? A geração que trabalhou no passado pagou a previdência de quem já tinha trabalhado, a nossa geração paga a previdência de quem trabalhou no passado e a nossa previdência, a nossa aposentadoria será paga pela geração que estiver trabalhando adiante. Se você faz um regime de capitalização, não, porque aí você escolhe o caminho. O problema do regime de capitalização é que ele não é para todos, é para quem pode pagar. Né? Previdência é um direito, não pode ser um privilégio. Sim. Esse é o nosso entendimento. Então, a reforma proposta pelo Michel Temer, Reinaldo, ela é covarde. A reforma proposta pelo Michel Temer mexia com a aposentadoria de trabalhador que trabalhou 30, 40 anos, que ia receber 2 salários mínimos. Mexia com benefício de prestação continuada, com auxílio-doença. Né? No começo, né? Depois essas coisas foram retiradas. Foi se relativizando. Depois, aqui não vai dar tempo, mas é sério, eu posso lhe apresentar. No texto final, 60% dos trabalhadores ficariam fora da reforma. Quer dizer, não seriam tocados pela reforma. Mas o espírito da proposta de reforma do Temer não atacava privilégio. Por exemplo, desde... Falar com lacaniana que a gente tem que falar com o espírito das coisas. O que é a proposta? A letra, o que está lá, preto no branco. O que dizia a proposta do Temer? Por exemplo, os militares foram tirados desde o começo. Né? Agora, tinha lá... Mas militar tem privilégio, tem aposentadoria especial, eu lembro, em praticamente todos os países do mundo. Enfim, militar tem aposentadoria especial, né? Você Como tem cúpula não tem fundo de garantia, não pode trabalhar. Cúpula dos servidores tem aposentadoria especial, né? Sim. Aqui também. Agora, a questão para nós... Servidores todos, né? Agora... Servidores todos. Não, claro. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Reinaldo, para a gente conversar sobre a reforma da Previdência. A reforma do Temer mexia em direito dos trabalhadores.
Esse tipo de reforma a gente é contra. E eu tive nas ruas contra a reforma do Temer com muito orgulho. E ela nós não faremos. O que é que tem que se mexer? Para falar de sistema previdenciário, onde é que precisa tocar? Primeiro, na parte da arrecadação. Vamos falar de arrecadação. Quando se faz uma reforma trabalhista e leva milhões de trabalhadores para a informalidade, diminui a arrecadação da Previdência. Sim. Quando faz desoneração em folha de pagamento para beneficiar a grande empresa, diminui a arrecadação da Previdência. Concordo. Quando se faz DRU de 1/3, né, dos recursos previstos para a Previdência na Constituição, diminui a arrecadação da Previdência. Parênteses para DRU, desregulamentação de recursos da União, né? O que é o quê? Desvinculação de Desvinculação. De receitas. Eu não falei desregulação? Desregulamentação. Tudo bem. O que é isso? Você pega um pedaço do dinheiro que você tem e diz assim, esse dinheiro o governo gasta autocraticamente. O problema é que se não fizer isso, você paralisa a máquina. Que não é que paralisa, porque a DRU tem ido para pagar juro da dívida pública para banqueiro e para agiota, né? Não tem ido para financiar áreas sociais nem investimento. Nenhum, né? Como é que paga juro fazendo déficit? Mas claro que paga. Não paga. Paga com déficit fiscal, mas tem pago. Né? A dívida continua sendo rolada e tem juros sendo pago. Agora, rolagem não é juros, concordo. Não, mas tem rolagem e tem juros. Sim, Você pega o orçamento desse ano, quanto está previsto para pagamento de juros? Mais de 300 bi para pagamento de juros. 380. Pois é. Precisamente. Quase 3 vezes o orçamento do SUS. Né? 3 vezes o orçamento do SUS. Quem está em casa, quem está na sua casa... Por que a gente deve esse dinheiro? Por que deve o dinheiro? Qualquer país tem dívida pública. Vamos começar por aí. Agora, a dívida pública brasileira cresceu de maneira assustadora por 2 razões. Primeiro, por taxas de juros exorbitantes, inaceitáveis, acima do padrão internacional, pela Disneylândia financeira, que é isso aqui. Isso aqui é uma república dos bancos. Sim. Bancos fazem o que querem no Brasil. E esse é um ponto. Nós vamos regular o sistema financeiro nesse país. No nosso governo, o banco não vai fazer o que quer, não. O Santander não vai poder, como ele faz hoje, Reinaldo, uma mesma linha de crédito, cobrar na Espanha juros zero e aqui 140% no rotativo. Com a gente, não. Estamos falando... O banco vai ter que cumprir regra, vai ter que servir ao país, não só ao seu bolso. Não é para ficar sabotando a sua resposta, não, mas só para a gente falar fazer a devida distinção. Uma coisa é spread bancário, que de fato, aí estamos juntos. E Guilherme Boulos, é escandaloso. Temos que baixar o spread bancário. Quem sabe vai te convidar para ser presidente da Caixa Econômica no meu governo, Reinaldo. Não, mas para presidente da Caixa, para baixar o spread, se bobear, eu convido. Então, uma coisa é spread, outra coisa é o financiamento da dívida interna que você precisa recorrer ao mercado. E esse é o seguinte, Guilherme, aí, candidato, ou dá calote ou não dá calote. Não, vamos lá. Espera um pouquinho. Nós vamos reestruturar a dívida pública. Que consiste em que, basicamente? Vou te falar. Não quero detalhe. Espera um pouquinho, deixa eu falar, Reinaldo. Vamos lá, o que nós vamos fazer em relação à dívida pública? De fato, nós temos 2 questões. Nós temos juros bancários, de cartão de crédito, juros de mercado, isso. E o que nós vamos fazer para baixar isso é usar banco público. Né? No sistema de concorrência, do capitalismo que você tanto gosta. Adoro. Se banco privado está lá cobrando taxa de juro maior e o banco público com uma taxa de juro menor, a clientela, pela livre concorrência, vai para o banco público e o banco privado tem que baixar. Ponto. Nós vamos fazer isso. Em relação a juros da dívida pública, títulos da dívida, nós vamos tomar as seguintes medidas. Primeiro, baixar a taxa Selic. Né? Banco Central tem que servir a governo eleito e não a mercado. Segundo, nós vamos reestruturar a dívida pública porque hoje... O real hoje já está bem baixo. Não, o juro nominal baixou. Não, o real também. Nominal, o real também. O juro real é o 5º mais alto do mundo, Reinaldo. Não, sim. Reinaldo. Só estou dizendo que baixou bastante também. Agora, não temos... O que o Temer fez? Baixou... No dia que a gente não tiver essa dívida pública, a gente talvez possa ter menos de 0,5% Mas pera um pouquinho. Isso se refletiu na realidade do nosso povo? E olha que coisa legal. Você falou de dívida pública, vamos entrar nesse ponto. A dívida pública no Brasil, em proporção ao PIB, em dezembro de 2014, era 59% do PIB. Aí começaram a fazer um ajuste fiscal, já com a Dilma, com Joaquim Levy, né? E depois o governo Temer levou isso à enésima potência com o seu Henrique Meirelles, um absurdo, dizendo que o ajuste fiscal, cortando tudo, cortou saúde, cortou educação, né? Cortou em moradia, cortou todo tipo de investimento público no Brasil. Aprovou até uma PEC para congelar por 20 anos, que nós vamos revogar entrando no governo. Agora, o governo Temer fez isso, né? Dizendo que ia reduzir a dívida pública.
que isso era para reduzir a dívida. O que aconteceu? 3 anos depois, a dívida é 74% do PIB. Com juros exorbitantes, e aí tem um debate de auditoria da dívida pública que a nossa campanha tem feito, para poder evitar que ocorra o que ocorreu no passado. Existe o tema, que é o tema da reestruturação do perfil da dívida, que hoje são títulos de curto prazo, tem que ser títulos de longo prazo, e, sobretudo, uma regulação do sistema financeiro e do capital financeiro, do fluxo de capitais. Hoje é uma farra, Reinaldo, é um paraíso fiscal quase. O senhor não teme, só quero fazer aqui, eu tenho uma discordância quanto a números. O candidato tem o direito de sustentar a tese dele. Eu fui atrás, as dotações orçamentárias para a área social não caíram justamente porque o ajuste se fez no déficit. Elas não caíram. O ajuste se fez no déficit em cortes. Reinaldo, como isso? Não o quanto que teve de corte orçamentário? Guilherme, por exemplo, deixa eu te falar. O ProUni cresceu no governo. Meu caro. O ProUni cresceu, o Bolsa Família Reinaldo, teve um reajuste. o Bolsa Família teve 5.200.000 famílias cortadas por suposta revisão cadastral. Agora, saiu na semana passada a notícia. 5.200.000 famílias? Famílias. 5.200.000 bolsos cortados. Saiu. Vamos recuperar a notícia. Você está aí na internet, bote aí. Recupera porque, como são 11.000 famílias que estavam no Bolsa Família, então se cortou metade do Bolsa Se Família. cortou cortes por supostas irregularidades cadastrais. Se cortou famílias por supostas irregularidades cadastrais. Esse número todo. Mas vamos, levantem aí. Levantem aí, por favor. Agora, eu, Reinaldo, atuo no movimento que luta por moradia. Minha Casa Minha Vida está seco. Não se constrói em casas no Brasil. Virou linha de financiamento imobiliário para quem já tem dinheiro. Que é isso? Como que não cortou nas áreas sociais? O povo sabe disso. Vinha se construindo antes do ritmo que vocês queriam? Vinha se construindo num ritmo aquém do necessário, sim, mas bem além do que se constrói hoje. Quanto tempo a gente está aí, meninos? Faltam 11 minutos. 11 minutos. Então tá, então dá tempo ainda, porque depois tem as específicas. Como vocês podem ver, a gente tem divergências, mas as respostas são deles, não são minhas. Né? Reforma tributária, precisa e qual? Porque a reforma tributária, só uma coisa, é aquela que assim, todo mundo vai para ganhar. Né? Todo mundo quer ganhar. A União quer ganhar, os estados querem ganhar, os estados entre si querem ganhar, e aí não acontece nada, e não tem acontecido nada ao longo do tempo. Nós vamos fazer reforma tributária, Reinaldo. Nós vamos fazer, nesse tema que você coloca, de revisão de pacto federativo e também de simplificação tributária, mas o foco nosso é outro. Nosso foco é a progressividade. E vou te dizer por quê. Você conhece a história do Robin Hood? Quem está nos ouvindo já ouviu falar do Robin Hood. O Robin Hood, ele tirava do rico para dar para o pobre. O Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos trabalhadores e da classe média para dar para super rico. O nosso sistema tributário é de uma injustiça atroz. Explica no detalhe por que você afirma isso. Vamos lá, digo lá. Você acha justo? Não, é só para explicar. Não, claro. Mas você acha justo que quem está nos ouvindo agora, preso no trânsito, seu carro, né, pague IPVA, e está caro o IPVA, e quem tem um helicóptero, um jatinho, um iate, não pague R$1 de imposto? Você acha justo que o seu Joesley Batista, que em 2016 recebeu 103 milhões de lucros e dividendos da Friboi, tenha pago 340 mil de imposto, 0,3%, enquanto boa parte do trabalhador brasileiro pague 27,5%? É isso que ocorre hoje. É uma esculhambação tributária. Tem um caso, eu estava conversando com um grupo de tributaristas... E o excesso de imposto sobre consumo... Mas é isso, esse é o ponto. Né? Estava conversando com um grupo de tributaristas da Fundação Getúlio Vargas que deram um exemplo que resume isso. Se você tem uma casa e for alugar, Reinaldo, você vai pagar 27,5% no seu imposto de renda sobre esse aluguel. Se você resolver se juntar aqui com um grupo na Band News e montar uma imobiliária, for alugar 30 casas, você vai pagar 12% de lucro presumido. Agora, se você for mais ousado ainda e fizer um pool e um fundo imobiliário para fazer especulação, você vai pagar 1% de imposto. No Brasil, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Por isso, nós vamos fazer uma reforma tributária que vai aumentar impostos sobre renda dos super ricos. Não é da classe média, não, que já paga muito. O trabalhador já paga muito. Vamos lá, medida. Aumento de imposto de renda dos super ricos. Super ricos, só para ter uma medida de grandeza, seria o quê? Isso se expressa. Eu vou lhe expressar com medidas concretas. Primeiro, tributação de lucro e dividendo. Vai voltar a ter tributação de lucro e dividendo. Segundo, nós vamos taxar grandes fortunas, como já se prevê na Constituição. Terceiro, nós vamos aumentar a alíquota de imposto sobre herança, sobre grandes heranças.
No Brasil é 8%. Nos Estados Unidos, gloriosos Estados Unidos, que você tanto gosta, né? Que nada tem de bolivarianos. Não gosto tanto. Gosto menos do que você imagina. É mesmo? Opa. Poxa, Reinaldo, que bom. Consideráveis progressos. Uma coisa é Nova York, mas, por exemplo, do Kentucky já não gosto tanto. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, a alíquota soberana chega a 40%. No Brasil é 8%. Os Estados Unidos não podem ser exatamente acusados de bolivarianos. Então, veja bem. Tudo isso, né? De 20, não, a máxima é 40%. A máxima é 40%. Então, você tem um cenário de subtributação, paga muito pouco imposto, né? Banco, né? Operações financeiras, né? Gente que tem muito sobre a sua renda e paga muito quem tem pouco. 49,7% de toda a arrecadação no Brasil é sobre consumo. Tudo que a gente compra, paga imposto e nem sabe o que está pagando. O senhor acha que essas medidas compensam? Eu queria saber do ponto de vista prático. Quer dizer, você vai reduzir que imposto? O pobre deixará de pagar o quê? Nós vamos criar condições para reduzir gradualmente, né? PIS, COFINS e ICMS, que é imposto sobre consumo, sobre serviços, né, produção e consumo. Né? Agora, nós vamos tributar mais renda e patrimônio. A nossa avaliação é que se chega, com uma reforma tributária desse quilate, se chega a 120 bilhões de arrecadação ao ano com essa tributação maior sobre que hoje quem não paga. Por exemplo, uma fuga de capitais, as pessoas irem embora, vai embora daqui. Vai fugir para onde? Não tem para onde fugir. Mesmo com essa taxa que a gente aumentar, vai estar abaixo do padrão da OCDE. É para Cuba. Né? Não tem para onde fugir, só se for para paraíso fiscal. O Brasil não pode ser paraíso fiscal e esse não pode ser o nosso padrão. Mas com 120 bilhões que se arrecadar a mais, Reinaldo, sabe o que nós vamos fazer? Com 50 bi ao ano se criam 1 milhão de vagas na universidade pública. Nós vamos criar. Com 100 bi ao ano se dobra o investimento no SUS, para que as pessoas possam ter UBS completa, reduzir fila, ter medicamento, ter médico, né? Que é o que o brasileiro tem direito e hoje não é oferecido esse serviço dignamente. Nós vamos investir. Tem de onde tirar e tem os serviços necessários para colocar. Candidato, se o senhor for eleito, essas medidas todas, né? Só porque o Guilherme Boulos, candidato de esquerda, resolveram racionar a água dele, é isso? Aí é sacanagem. Estou me sentindo desprestigiado. Aí é sacanagem. Aí não. Augusto tá correndo lá. Depois eu botando pra correr, tadinho. Essas medidas... Só porque você é tucano, cara, só porque você vota... Ele tá de vermelho ali, olha. Não, ainda trouxe um copo só, não trouxe dois. Não, se contenta com esse, viu? Pode beber isso aí só. Ô, candidato, essas medidas precisam de Congresso. Não se governa. Os dois presidentes que tentaram governar sem Congresso no Brasil caíram, né? Um foi o Fernando Collor, à medida que ele foi perdendo apoio, e o outro foi a Dilma Rousseff, né? Porque quando a esquerda fala do golpe do impeachment, não vou também polemizar sobre isso. Primeiro havia a questão técnica, a pedalada estava lá. Agora, a segunda veio a questão política. Quem não tem 1/3 da Câmara e não tem 1/3 do Senado, eu acho que nem merece governar mesmo. Não fosse a questão jurídica, tem a questão política. Ela não tem 1/3. Ela não conseguiu segurar. A maior base do Ocidente, ela chegou a poder com a maior base do Ocidente. Mas isso aqui não é parlamentarismo, Reinaldo. O país é presidencialista. Sim, mas a denúncia, estou dizendo questão da denúncia. Se você disser que para governar tem que ter maioria parlamentar, isso é no parlamentarismo. Presidencialismo, se ela tivesse não. 1/3, não teria caído. A Luísa Erundina foi a melhor prefeita dessa cidade. Governou com minoria na Câmara durante os 4 anos desse seu mandato e fez políticas extraordinárias para o povo de São Paulo. Especificamente, se ela tivesse mantido 1/3 do Congresso, ela não teria caído. Para algumas das propostas que o senhor está fazendo, podem ser por projeto de lei, outras têm de ser emenda constitucional. Se for emenda constitucional, o senhor precisa de 308 deputados e 49 senadores. Como é que você consegue isso? Vamos lá, Reinaldo. Primeiro, nós acreditamos numa renovação do Congresso Nacional. Nós temos o Congresso Nacional mais desmoralizado da história republicana. Candidato, acreditamos que piorar. Isso pode acontecer e esperamos que o povo brasileiro faça isso nas urnas daqui a 2 meses. O povo às vezes não faz o que a gente quer, né? Nem sempre, mas esperamos que o povo possa fazer, vai ter essa oportunidade. Se não fizer, como é que o senhor consegue? Pois bem, nós vamos de toda forma, Reinaldo,
atuar de uma maneira que governar no Brasil não seja apenas algo que competa à Praça dos Três Poderes. Governar não pode ser uma relação entre o Congresso Nacional e o Presidente da República. Governar tem que incluir a sociedade. As grandes mudanças, e só para poder lhe expressar esse raciocínio, as grandes mudanças que nós tivemos na história do país nunca se deram apenas de dentro para fora de uma instituição. Se deram de fora para dentro. A ditadura militar no Brasil não acabou porque generais se reuniram numa sala e acharam que era tempo de acabar. Acabou porque centenas de milhares de pessoas foram para as ruas e organizaram a Direta Já e teve movimentos sociais. Apanhei muito. Eu sei. Conheço seu passado. Conheço seu passado, Reinaldo. Mas vamos lá. Você sabe que dizem que depois o passado ilumina o futuro. E eu tô vendo que você tá fazendo um movimento que, quem sabe, volta para os anos 80. Eu ainda vou ver Reinaldo trotskista de novo. Os bolsonaristas. Aí não falei que os bolsonaristas e os olavistas estão dizendo... Sempre disse que ele era trotskista, nunca tinha passado. Libelou. Mas vamos lá. Vai ter um filme sobre Libelou, sabia? É mesmo? Vai ter, eu vou gravar aqui. Mas enfim, as mudanças no país ocorrem quando o povo se mobiliza. Tá bom, Guilherme. Eu acredito na mobilização da sociedade. O senhor manda a emenda, o Congresso rejeita, o senhor faz o quê? Não, nós vamos mandar não só uma emenda, nós vamos mandar uma proposta de plebiscito para que o povo decida. E vamos mobilizar a sociedade. Tem que passar pelo Congresso eu não vou governar de dentro do Palácio, Reinaldo. Eu vou mobilizar a sociedade brasileira. Candidato Guilherme Boulos, plebiscito tem de passar pelo Parlamento. Eu sei, Reinaldo. Tanto plebiscito quanto referendo. Sim, e se o Parlamento disser não? Deixa eu lhe dizer, meu caro. Mas cerca? Deixa eu lhe dizer, meu caro. Nós vamos mobilizar a sociedade brasileira para que a sociedade faça valer as suas posições. Eu não acredito que o Congresso vai abrir mão dos seus privilégios voluntariamente. Você acredita que o Congresso vai aprovar uma reforma política que seja para combater os seus privilégios? Você acredita nisso? Eu não vejo o Congresso desse jeito, sinceramente. Eu não acho que tem uma inteligência no Congresso. Quer dizer, eu não acho que o Congresso seja um ente de razão. O senhor sabe muito bem o que quer dizer. Mas é um ente de interesses. É um ente de múltiplos interesses. Ente de razão no seguinte sentido, tem uma espécie de uma vontade abstrata que coordena e ordena aquela coisa. Não há um comitê central. Agora há interesses e interesses muitas vezes nada republicanos. Interesse de bancada financiada, né, por poder econômico e que vai defender esses grupos eu lá, ainda Reinaldo. Não entendi. Não, eu não estou discordando. Eu só não entendi como é que o senhor vai fazer o Congresso concordar com alguma coisa que o Congresso não Nós vamos concorda. fazer o seguinte, vamos primeiro dialogar com o Congresso, porque é importante ter o diálogo entre as instituições. Mas o Congresso não pode tudo, como o Presidente da República não pode tudo. Né? A sociedade tem que se envolver nessa negociação. Porque senão vira o toma lá da cá que a gente conhece. Senão política continua sendo sinônimo de politicagem. Tá. E como é que a sociedade vai se envolver? De dois modos, né? Com o processo de participação e com a mobilização. Tá. Com democracia direta e participativa e com mobilização. Você acha que o Congresso agiria como agiu para salvar o Temer em troca de emenda parlamentar se tivesse 1 milhão de pessoas na Praça dos Três Poderes? Você acha? O senhor legitima o impeachment que teve mais de 1 milhão na rua. Não legitima o impeachment. Não legitima o impeachment. Não. O senhor entendeu a pergunta? Não, eu entendi a sua pergunta, mas não legitima o impeachment. A mobilização social ela é legítima. Eu nunca disse que mobilização social é ilegítima, seja para aquilo que eu acredito, seja aquilo para qual eu sou contra. A ilegitimidade do impeachment não tem a ver com a mobilização social. A ilegitimidade do impeachment tem que ser que a Constituição foi violada. Curiosidade mesmo. Eu não estou propondo violação da Constituição. O plebiscito e referendo está proposto nela. E por que não tinha 1 milhão pedindo o coisa do Temer? Pedindo que a aceitação da denúncia contra o Temer. Porque hoje, Reinaldo, isso já vem de um tempo para cá, tinha mais de 1 milhão pedindo impeachment e não tinha mais de 1 milhão pedindo Vamos lá, podemos falar de algumas das razões. Uma delas é que nem todos que têm os microfones e que defenderam o impeachment da Dilma defenderam o impeachment do Temer. Então, muitas vezes... Isso é uma indireta para mim, mas eu não defendi mesmo. Nem todos. Defendi o primeiro ou defendi o segundo? Pois é uma direta. Não só você, a boa parte da imprensa brasileira. Porque as pessoas... Não vou aqui tomar tempo, mas tenho razões, todo mundo conhece. As pessoas se mobilizam também quando há convocação, quando há clamor. E como já dizia Milor Fernandes, a opinião pública é aquilo que se publica. E quem tem o poder de publicação também tem poder de mobilização. Mas esse é apenas um ponto, eu acho que isso não resume tudo, não.
Eu não sou daqueles que acham que o posicionamento da mídia explica tudo. Eu acho que é o seguinte... mais fragmentada, com menos poder. Há uma desesperança na sociedade brasileira. Candidato, estão desesperados dizendo que o tempo acabou. Um Já esquerdista acabou? atual com um ex-esquerdista, a gente poderia ficar aqui discutindo até depois de amanhã, nem discutindo, porque eu também estou mais ouvindo aqui, né? Porque o entrevistado é ele. Para a gente encerrar, e agora, essas perguntas todas fiz para todo mundo, mas agora uma para você. Eu li o seu trabalho de mestrado. Você leu, Reinaldo? Que bom. Até cópia. Que bom. Né? O trabalho de mestrado do Guilherme Boulos trata, né? Você quer fazer a síntese, você? Não, você pode fazer, eu entro na sequência. O trabalho de mestrado do Guilherme Boulos trata da... Como eu vou falar? Da integração das pessoas, são membros do MTST, pessoas que chegaram ao MTST com neuroses, com melancolia. Sofrimentos subjetivos. Sofrimento subjetivo. O Guilherme, para quem não sabe, o candidato, ele fez psicanálise, né? Lacaniana, é isso? Me formei em escola lacaniana. Escola lacaniana. Não é a Sociedade de Psicanálise. Não. Dá aula de psicanálise? Dou aula de psicanálise em escola de especialização. E aí, eu li aqui algumas coisas do seu trabalho. Vou ler uma aqui. À vontade. É bom que comece com ela, porque não tem que citar nome. Ela não queria falar com ninguém, não assistia mais televisão, parece que nada estava bem. Junto ao isolamento e visibilidade veio o sentimento de inutilidade, também recorrente em outros casos. Aqui entra a pessoa falando. Eu parecia que não era útil para mais nada, que eu não sabia fazer mais nada. A necessidade de cuidar dos filhos foi fazendo com que ao menos se levantasse. Foi então que ocorreu a ocupação da Dandara, e para lá foi, como tantos, buscando sair do aluguel. Na ocupação passou a fazer um pouco de cada coisa, ajudar na cozinha, nas orientações para os outros acampados na trilha. Já comandei uma trilha. Trilha é a organização que um grupo de pessoas fazem na ocupação para a segurança e tal da ocupação. Já comandei uma trilha aqui dentro só de mulheres. Então a gente é útil em um monte de coisas. Quem parecia que não era útil para mais nada, voltou a sentir-se útil, um monte de coisas. Isso fez muita diferença. Aí tem o nome da pessoa aqui, sente-se empoderada. Eu sou útil em outras coisas que nem eu falei para as meninas. Eu posso ser uma empresária, posso ser presidente do Brasil, posso ser o que eu quiser hoje, depende da minha garra. O senhor fez um trabalho preparado intelectualmente, talvez a gente divirja sobre um intelectual que diz que ele gosta, fez Lavoj Zizek. Uma hora eu quero falar só sobre ele, um justificador da violência brutal, mas aí deixa para lá. Me chame para uma entrevista aqui só sobre Zizek. Quem me chamou a atenção para isso aqui foi um psicanalista, eu lembrar do Belchior, um psicanalista amigo meu, né? Não é um psicanalista amigo meu, não. Um psicanalista que está fazendo um trabalho com igrejas evangélicas. E ele chamou a atenção, ele disse assim, o texto do Boulos parece o texto de um pastor evangélico dizendo que as pessoas chegaram à igreja e resolveram suas vidas. O que há de evangélico na sua militância? Responda e já se despeça, que a gente já passou do tempo, depois eu vou levar bronca falando que eu privilegiei o PSOL. Não, isso é insuspeito. Isso é insuspeito. Ninguém vai poder dizer isso de você, Reinaldo. Mas deixa me dizer, você tocou num ponto que para mim é muito caro. Essa é uma das razões, inclusive, de eu ter entrado na MTST há 17 anos atrás. Porque... Vindo de uma família de classe média alta. Meus pais são médicos e saí de uma vida com conforto, inclusive. Nunca me faltou nada, estudei em bons colégios e fui morar numa ocupação de sem teto com 18 anos de idade. E saí da escola particular, fui para a escola pública, fiz uma opção. Não perde o fio, mas é muito rápido, mas eu tenho certeza que o cara que está do lado de lá tem essa curiosidade. E eu não quero entrar em vida pessoal de ninguém. Você está dando aos seus filhos as mesmas chances que você teve? Eu estou buscando dar, Reinaldo, dentro das minhas possibilidades. Né? Eu recebo o salário de um professor, é o que me sustenta. Né? Dentro das minhas possibilidades, eu estou dando para minhas duas filhas tudo aquilo que eu posso dar. E ainda é
além do que a maioria do povo brasileiro pode dar aos seus filhos. Escola pública ou privada? Né? Minhas filhas estudam numa creche hoje, uma creche particular no Campo Limpo, uma creche de periferia, uma escola, na verdade, já escola de ensino fundamental, entraram agora há pouco, porque precisam de tempo integral. Né? E não tem creche em tempo integral, lamentavelmente, na periferia de São Paulo. Isso é uma coisa que nós vamos fazer no Brasil inteiro, aliás. Agora, entrando no ponto. Desesperado aqui. Entrando no ponto. Pra bronca. Vamos lá. Sabe, Reinaldo, a gente perdeu, e eu percebi isso muito nas ocupações, a capacidade de se indignar. Sim. Passou a ser meio natural, esse texto fala de invisibilidade. A gente começou a considerar certas coisas invisíveis. Pessoas que... Tá alguém na rua jogado, a gente passa como se fosse parte da paisagem. Uma criança num farol, a gente fecha o vidro. A gente foi perdendo a capacidade de sentir a dor do outro. Nas ocupações, eu vi muita gente chegar, sobretudo mulheres, com histórico de violência, de humilhação, com problemas de moradia sempre, porque não conseguia pagar aluguel, porque estava morando de favor, mas com muito sofrimento. E com muita solidão. Pessoas chegaram sofrendo sozinhas. E que na ocupação encontraram, pelo vínculo, pela solidariedade, pelo acolhimento, por ter outras pessoas, por compartilhar, por ajudar na cozinha coletiva, por ajudar na trilha. Essas pessoas passaram a se sentir alguém. Elas encontraram um espaço onde elas têm voz, onde elas têm vez. E aquilo que era o sofrimento individual de muita gente se tornou uma potência coletiva. O que eu busquei falar na minha tese de mestrado foi precisamente o quanto a solidariedade, aí não é o MTST, não é um movimento, não é uma ocupação. O quanto os vínculos de solidariedade, a ocupação permite isso, quando a gente olha além do preconceito, vê as pessoas de verdade, de carne e osso, que estão lá com seus sofrimentos, com a sua história de vida, esses vínculos de solidariedade são profundamente libertadores e libertam inclusive do sofrimento subjetivo. Isso é extraordinário. E essas pessoas passaram a ser vistas, passaram a ser alguém. Eu ouvi de uma pessoa, e coloco isso na tese também, não sei se era do mesmo depoimento que você leu, que ela dizia o seguinte: eu me sentia menos que chinelo de R$1. Pior do que chinelo de R$1. Hoje eu descobri que eu sou alguém, que eu posso ser alguém. É esse tipo de sentimento, de solidariedade, de valor ético que nós precisamos levar para a política. Foi isso que me estimulou a ser candidato a presidente da República. Esse foi Guilherme Boulos. Gostou? Ótimo, vota nele. Não gostou? Tem um monte de gente aí pra você votar. Eu achei que você deveria dar umas porradas nele. Não, eu não dou porrada em ninguém, nem ele dá porrada em mim. Aqui a gente faz um debate, e tem assunto para ficar mais umas 10 horas aqui. Mas é isso aí. Dá um tchau aí, o candidato. Olha, agradecer ao Reinaldo pelo bom trato. Vou sair daqui atestando que fui muito bem tratado aqui na Band News por Reinaldo Azevedo. Ninguém vai poder dizer o contrário. E agradecer a todos os ouvintes. A todos os ouvintes que nos acompanharam. Reinaldo Azevedo, insuspeito de ser adepto do PSOL, ser bolivariano, apesar do seu passado na Libelu. Um abraço e boa noite a todos. A provocação final. Trotskista como PSOL, nem o senhor é, né? O PSOL não é trotskista. Não, mas o pessoal hoje não é de maioria trotskista. É isso aí, vamos pro comercial. Lembrando que a Voz do Brasil vai ser exibida às 8h30 da noite para toda a rede Band News FM, com exceção dos ouvintes do Rio de Janeiro, que ficam com a Voz do Brasil, às 9 horas da noite, por imposição da lei. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar aos clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Seu caminho. Motorista que utiliza agora a rodovia Regis Bittencourt encontra o caminho difícil nos dois lados, passando pelo Largo do Tabuão, no quilômetro 272, e depois mais uma vez, tanto sentido São Paulo quanto sentido